Pessoal, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro Conflitos Existenciais, que faz parte da série psicológica Joana de Ângeles. E toda quinta nós teremos um estudo de uma parte desse livro, a gente vai seguir ele na sequência. Pode ser que a gente se detenha num dado capítulo em mais de um cacau. E para iniciarmos hoje na introdução, nós vamos levantar alguns aspectos que Joana nos traz sobre a reflexão desse assunto, onde ela vai tratar nesse livro de conflitos em que a gente percebe no meio deles e abordagens para cada uma das temáticas que vão aí ser discerradas para nós. E nessa introdução, Joana ela vai nos trazer um pouco a questão da destinação da criatura humana à plenitude, mesmo que avance sob dolorosa injunção que resulta de má utilização de recurso ou ignorância. Considerando aí que existe possibilidades ao meu alcance, mas eu posso tanto ignorar a melhor maneira de agir, quanto utilizar erroneamente um dado recurso. Então, por sermos de origem divina, experienciaremos as mais diferentes manifestações da vida. Isso vai nos auxiliando a desenvolver sublimes valores latentes, dormindo em germe, até atingir a felicidade destinada. Mas quando a gente considera a felicidade, ela é uma conquista que vai acontecer passo a passo, mediante um pessoal esforço e um investimento de luta, que é esse suar sangue, de modo que desabrochem os nossos potenciais, que nos impulsiona a conquista da glória e a vitória sobre nós mesmos. Então, a gente tem aí os aspectos onde ela vai traçar essa jornadear que acontece, mas que aquilo que for sendo talhado por mim é aquilo mesmo que eu vou contando para dar o próximo passo. No sentido de que existe uma construção que eu aconteço e que posso lograr bem-sucedimento ou posso naufragar. Isso vai depender dos areais que eu uso, articulo em dada direção. Porque nós na Terra não nos encontramos para sofrer exclusivamente, mas para criar condições de real saúde e de plena alegria, que é algo que a gente vai precisar fazer essa burilação. Mesmo considerando vigorosas expiações, enquanto elas vigem, trabalham pela libertação do ser que está encarcerado, logo seja concluída a reeducação. Nesse sentido que, quando a gente considera um sentimento qualquer que envia impulso procedente do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permite que o diencéfalo entre em ação, propiciando emocional excitação, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do frontal lóbulo, transformando emoção em atitude e objetiva realização. Então, é toda uma circuitaria eletroquímica a se processar, via do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem, materializam. Nesse sentido que o ser humano
é um feixe de emoções necessitado de um direcionamento bom, que educação, conhecimento e exercício se encarregarão de transubstanciar em vivências. Então, quando a gente considera a felicidade, ela é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, agradável sensação do dever cumprido, moral retidão, facultando ao cérebro produção de dopamina, de noradrenalina, de serotonina e de substâncias outras do mesmo gênero. Nesse sentido que, quando a gente transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, numa harmonia maior, a gente conquista a felicidade. Da mesma forma, sofrer uma transição de uma inferior situação, estágio que já deveria ter sido vencido. Então, a felicidade não seria oposição à infelicidade. Esse estado de harmonia entre o ego e o self, de bem-estar, resulta de conquistas espirituais e morais, da vitória sobre os existenciais desafios que nós vivemos. Porque são essas experiências que vão tirando essas respostas de nós. Então, diante daquilo que me acontece, eu vou logrando vitória, bem-sucedimento, que vai, per si, levando resolução e que o resultado trará acerca de uma consciência do dever cumprido. Nesse sentido que nesse livro que a gente inicia hoje, Joana, ela reúne vários comportamentos perturbadores que se apresentam como teste de resistência para a criatura humana, procurando enfocá-los, ora à luz da psicanálise, ora à luz da psicologia, ora da psiquiatria, todos, no entanto, sob a ótica espírita, nos convidando a refletir, analisar cuidadosamente em torno da existência que desfrutamos. Porque, inclusive, na coleção dessa série psicológica, Joana, ela traz os aspectos de estudos dentro da área de psicologia ao longo da humanidade que aconteceram e foram trago a lume, e faz um rastreio desses estudos que houveram até aqui. Mas ela vai trazer essas perspectivas sob a visão espírita, que é esse baluarte que vai lançar as reflexões mais trabalhadas, enquanto aí novas agremiações de conhecimento, de saber. Então, aqui vai ser traga a questão do enfoque doutrinário, tirado do Espiritismo, e que ela vai dizer que tem faltado ao conhecimento dos psicoterapeutas nobres, porque a visão da espiritualidade, ela é a base. Porque do momento que o indivíduo ele tem consciência de que ele é pré-existente ao berço e continuará pós-túmulo a sua trajetória, de que ele já teve outras experiências encarnatórias, de que ele tem na sua consciência gravado aquilo que ele viveu de acertos e de erros. Então, ele vai tendo uma visão diferente da sua vida, dos desafios existenciais, da sua atual encarnação, porque muda completamente a perspectiva espiritualista, a maneira como eu enxergo a minha vida, como eu lido com isso e como eu respondo. Nesse sentido que vai ser colocado aí esse estudo sobre as áreas de contributo de outros especialistas, tanto considerando a parte emocional quanto mental. Então, visando, de alguma forma, contribuir em favor da saúde integral, da felicidade do ser,
que é convidado a crescer espiritualmente, não raro por intermédio do sofrimento, desde que se negue a realizar isso mediante o amor, porque do momento que eu não opto pelo amor, eu encontrarei o caminho da dor. Por isso que aquele que ama, ele pode ir muito em qualquer parte dos multiversos, porque é a força mais poderosa, porque isso vai me permitindo um caminho mais suave, onde eu vou podendo lidar com tranquilidade com as questões que me alcançam, mesmo sendo desafios e vindo a me testar, me espiar, eu vou conseguindo uma concatenação, lançar uma luz sobre essas questões que vai me permitindo resolver com menos sofrimento e mais felicidade, porque o sofrimento, ele não é a questão de presença ou ausência de dor, porque o indivíduo, ele pode estar com uma dor no dedão do pé, mas ele não está sofrendo. E ele pode estar com um organismo aparentemente saudável e estar com um sofrimento moral, de ter recebido uma ingratidão, de ter sido vilipendiado. Então, na verdade, a dor, ela é inevitável. A gente passa por isso enquanto na nossa encarnação, mas o sofrimento, mesmo que num primeiro momento ele aconteça dentro de mim, eu permanecer nisso é opcional, porque eu posso, em meio a diferentes precariedades, estar feliz, porque minha consciência está pacificada, está reta, está limpa. Por esse motivo que, da mesma forma que o sofrimento, ele não é ausência ou presença de dor, é uma opção que eu faço em me manter harmonizada e pacificada em minha situação que for, a dificuldade que for, felicidade também não está ligada à ausência ou presença de dor. Felicidade é um estado moral, espiritual. Então, o indivíduo, ele pode estar com uma limitação de uma perna manca, mas ser feliz. Porque é uma situação que, na verdade, tem a ver com a minha consciência. Como um exemplo que a Ana dava de uma senhora que ela não tinha uma perna e ela usava uma bengala para se locomover. E ela tinha se aproximado do ônibus e ali com aquela bengala, com uma perna, ela entrou dentro do ônibus, com a dificuldade que implica você subir para entrar no ônibus com uma perna. E dava para perceber que ela fazia isso com relativa tranquilidade. E isso nos traz esse questionamento de que o indivíduo, considerando a situação dela, das vezes em que ela sai de casa e vai até aquele ponto de ônibus com a bengala, para tentar compensar a falta de uma perna, e pega aquele ônibus, ela foi repetindo isso nessa autossuperação, que hoje já é tranquilo para ela se locomover e pegar um ônibus com uma perna. E às vezes a gente tem desânimo de sair de casa para uma dada situação, um compromisso, e alguém que tem uma situação limitante de ter uma perna, consegue sobrepor a isso e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, mesmo que o indivíduo ele tenha uma alteração orgânica importante, se a consciência dele está na superação das próprias mazelas, na vitória sobre si mesmo, ele consegue a logração de fazer aquilo que o dever o compete, aproveitando a oportunidade de ser útil, sem negligenciar,
as insanjas de fazer o bem. E, nesse sentido, ele tem essa felicidade, que é esse estado consciencial. É por esse motivo que, quando a gente considera essas vitórias, elas vão dizer para nós de uma conquista. E nesse sentido que, na medida que a gente logra avançar, nós vamos colhendo os frutos. Por isso que, no que tange a questão das novas conquistas psicológicas em torno do indivíduo, há uma herança atávica assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões emocionais, faciais, sem que tenha havido qualquer contato entre eles. Porque quando a gente fala, por exemplo, do sofrimento, eu posso viver uma situação sofrida diante do sofrimento que eu passo. Então, existe o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento pelo atavismo e o sofrimento pela impermanência. Então, a gente tem aí situações que vão acontecer referente a sofrimentos que eu posso criar devido a diferentes aspectos que acontecem na minha vida, como uma senhora que ela tem alguns filhos pequenos e também tem filho adolescente, e ela está recebendo uma ameaça de um rapaz que quer dinheiro. E pela situação que tem chegado até nós, fica patente que esse rapaz a procura pedindo um valor e, se ela não tem para dar, ela é agredida. Então, inclusive, ela estava machucada, com o olho roxo, o rosto arranhado, e traz aí uma situação onde chegou num ponto que não só ela fica sob ameaça, quanto os seus filhos. Então, ela disse que estava olhando para poder levar eles para a casa de uma tia, irmã da sua mãe, porque seus pais são falecidos. E uma maneira que ela está tentando para proteger os filhos, porque quando chega nesse estado, não só ela está sob ameaça, mas os filhos. Porque uma pessoa que esteja fazendo algum tipo de intimidação da outra, pelo motivo que for alegado, se não consegue daquela pessoa aquilo que está pedindo, no caso um valor em dinheiro, vai fazer a vindita nos filhos ou numa tia. Enfim, vai acontecer uma situação em que esse indivíduo ele vai tentar usar de alguma artimanha para se vingar dela, pelo quadro que se desenhou. Inclusive, nós estávamos aqui fazendo a gravação do Cacau e ela tentando ligar, porque a gente percebe que ela está num estado de desesperação e que, nesse caso, o que acontece, enviar um dinheiro talvez já esteja ligado a uma situação que, se não resolver isso na raiz, vai acabar alimentando esse estado de coisa. Inclusive, houvera sido feito uma ligação para saber aspectos referentes à medida protetiva que possa acontecer nesse sentido, porque nós temos aí tanto um número de WhatsApp que o indivíduo pode entrar em contato, que é uma patrulha de prevenção à violência doméstica. Existe também o Ligue 180, Central de Atendimento às Mulheres, que está no WhatsApp.
E existe também diretamente o número 190, quando é caso de emergência, que o indivíduo pode entrar em contato para ir em busca da medida protetiva. Mas a questão é espiritual, porque numa situação como essa, existe uma dor acontecendo, que é um machucado físico, de um olho roxo, de uma ameaça, porque isso leva o indivíduo a se sentir, de certa forma, pressionado, amedrontado, inclusive considerando que tem filhos pequenos e que eles estão em risco. E isso mostra que no caso que ela está vivendo, a dor é inevitável, porque é um momento difícil e existe tentativas de entregar um auxílio na direção dela que seja o melhor para ela e para os filhos nesse momento. E aqui entra a questão do discernimento, porque existe uma situação desafiadora. Inclusive, nós conversávamos com ela que ela tem muita coragem, muitas qualidades, porque mesmo em meio a tudo que ela passa, ela conseguiu criar os filhos. E em meio aos desafios que nesse momento eles vivem, a fé os trouxe até aqui. Mas, em considerando um quadro como esse, inclusive ela houvera trago relato de tentativa de desistir, de achar que está muito difícil para ela. Então, nós inclusive conversávamos acerca do aspecto de seguir com a sua trajetória. Inclusive, essa semana, em 2 momentos diferentes, houveram relatos de indivíduos pensando em desistir, que está muito difícil a experiência na Terra e que seria uma saída não continuar encarnado aqui. E foi algo que nós conversávamos de que qualquer relâmpago de desistência a gente precisa rechaçar e afastar isso do nosso quadro mental. Porque do momento que alguém desiste e sai da Terra sob uma condição de autoextermínio, ele vai encontrar uma situação pior. Porque aquilo volta para a gente. Inclusive, gente, nos casos de alguém que teve aí um filho, criança, ou um parentesco de alguém ainda novo que tenha vindo a desencarnar, ou mesmo considerando alguém que se autoexterminou, vai acontecer de que, da maneira como eu continuo a minha trajetória na Terra, isso vai ser, per si, um auxílio para aquele que se foi. Porque do momento que uma adolescente, ela entra na frente de um carro e acaba vindo a desencarnar por suicídio, esse espírito, ele precisa do nosso amor para onde ele for. Então, se é, por exemplo, uma sobrinha, eu preciso acompanhar com o meu amor esse espírito, com a minha oração, com a minha atitude mental nobre. Porque para onde esse espírito for, normalmente nos casos de suicídio, ele precisa muito da nossa oração, do nosso equilíbrio, do nosso auxílio. Nesse sentido que, considerando um socorro que a gente dedica aos filhos esquecidos nos orfanatos, nas ruas, veremos a nossa lágrima ser afastada do desespero.
Porque se eu ocupo meu tempo em ajudar outras adolescentes, outras crianças esquecidas no mundo, a lágrima que jorra do meu rosto nesse momento me afastará do desespero. Fará um clarão de luz no caminho espiritual de tantos quantos precisam do nosso amor além da morte. Então, quando o indivíduo ele tem essa percepção de que aquilo que ele realizar enquanto ele está encarnado de bom, em memória dos entes falecidos, ele está auxiliando esse ente falecido onde ele estiver. Como uma moça que ela tinha perdido uma filha pelo autoextermínio e tinha vindo uma orientação para ela fazer um atendimento voluntário com adolescentes. Ocupar o tempo dela com uma auxiliação a esse grupo, porque seria a melhor maneira dela enviar boas vibrações para o espírito da filha dela, onde ela estivesse, no astral. Por esse motivo que quando a gente não fica com o que o ego acha, a gente dá tempo para as inspirações brotarem. Porque o self, ele vai então fazer a luz vencer o ego, não enquanto algo que a gente elimina, mas enquanto o self ter o comando do meu real interno. Porque vai chegar um momento em que nós não teremos mais ego e self, será o si, como a envergadura de Jesus, que não tem mais inconsciente. Para ele está tudo claro. Seja a sua trajetória até ele chegar na envergadura crística, e a questão dos conhecimentos que ele divisa, ele não tem mais uma área inconsciente, um ego, ao qual ele precisa fazer vencer o self sobre essa situação. Porque o ego, per si, ele faz parte de nós. Não tem como eu eliminar o ego, tem como eu fazer o self sobrepor-se a ele. Porque o ego diz respeito à minha sombra. Mas enquanto a questão daquilo onde eu já transitei até chegar aqui, isso traz as minhas experiências em que eu só vou lograr a vitória sobre isso se eu, com o self, realizar a sua palavra final. Porque o self é essa conexão com o divino. É a luz que eu mantenho acesa dentro de mim. Por esse motivo que diz respeito a esse empenho, e por esse motivo que a gente, à medida que vai talhando o self, fortalecendo ele, a gente dá espaço para as inspirações brotarem. E é curioso, gente, porque quando nós estamos ouvindo uma palestra, lendo um livro, ouvindo um áudio instrutivo, várias ideias podem nos ocorrer enquanto nós estamos fazendo aquela audição, aquela leitura. E pode ser que daquelas fermentações que me aconteçam, eu vá ter uma mudança concreta de alguma atitude, de alguma escolha, de algum passo, ou corrigindo alguma rota. Mas, do momento que a gente está lendo e ouvindo aquilo, e que nos vem aquelas fermentações, aquelas inspirações, nós precisaremos de um tempo para as próprias inspirações brotarem e nos ventilarem. Porque senão a gente pode correr o risco de sermos apressados e precipitados. E aí a gente ter uma atitude indevida em algo que foi devido à nossa precipitação que aquilo se deu. Porque quando nós consideramos, por exemplo, uma palestra,
cada qual terá reflexões diferentes a partir da mesma fala, que inclusive tem a ver com o meu merecimento, com a minha fé, com a minha esperança, com a minha caridade. Porque alguém que tem muito mais fé do que eu, ela vai divisar aspectos mais elevados do que os que eu vou divisar com aquela palestra. E pode ser que ela já tenha percepções que eu não alcanço, porque isso tem a ver com a moral do indivíduo, com a sua espiritualidade, com as suas obras, que é a questão do mérito e demérito. Porque em qualquer parte do universo, a cada um segundo suas obras. Então, a questão de estarmos em contato com o mesmo conteúdo vai significar que cada um está recebendo de acordo com o real interno. Porque cada um é herdeiro de si mesmo, ineludivelmente. E é por esse motivo que, às vezes, aquilo que é colocado, eu precisarei escanear o que Jesus está querendo dizer com aquilo. Porque eu não vou conseguir pular etapa. Eu não retroajo, mas eu também não pulo etapa. Então, eu tendo paciência com o meu processo, eu vou conseguir divisar o próximo passo. E, inclusive, isso houvera ocorrido conosco, porque a gente tinha ouvido algumas colocações referentes a alguns aspectos e que aquilo mexeu comigo. Eu percebi que eu estava recebendo uma correção com aquelas falas e que eu precisaria olhar com mais cautela para aquilo que estava chegando até mim, a partir daquelas palavras. E acabou que eu tive algumas atitudes e depois eu fui chamada a corrigir atitudes que houvera tido a partir daquilo que eu tinha associado que eu deveria fazer diante daquela fala. Então, mostra que o risco da precipitação é grande, porque significa também a nossa ansiedade em jogo, a nossa obnubilação, a nossa fraqueza, nosso comodismo. Como eu, um espírito que tem uma inércia, uma preguiça. Nesse sentido que as reflexões que vão acontecer, precisa ter esse cuidado para que a gente não deslize por reflexões erradas, e é por esse motivo que nós precisamos estar em consonância com a mensagem de Jesus, com o que ele nos pede, imaginando o que ele faria no nosso lugar. Porque do momento que a gente coloca Jesus na situação, a gente divisa esse clarão, onde ele nos mostra como ele agiria em dada situação, para que nós possamos seguir. Quando a gente aceita aquilo que nos acontece, considerando aí a introdução do livro que nós estamos iniciando, essa aceitação, essa concordância que traz essa resiliência, essa longanimidade, nos torna coparticipativos com Deus, porque eu vou acolher aquilo que me acontece. Nesse sentido que é um trabalho que eu vou fazer, onde a gente vai, inclusive, tendo os aprendizados que isso vai dando, porque o altruísmo vai tornar qualquer virtude mais meritória, quando está calçado sobre a renúncia. Como uma senhora que tinha relatado que ela teve um neto com autismo do tipo 2, porque a gente tem 3 gradações de autismo, que faz parte do espectro autista. Então, a gente tem o tipo 1, que o autista ele vai ter uma inteligência diferenciada, um foco numa dada área importante, mas ele tem uma vida social relativamente tranquila, enquanto algo que ele pode participar numa escola, numa agremiação, num supermercado, em que ele tem a rotina dele e mesmo tendo uma inteligência acima da média
e trazendo algum tipo de limitação diferenciada, porque limitações todos nós temos, mas esse autista do espectro 1 pode ter limitações que tem a ver com a sua condição, ele segue com o seu estudo, com o seu exercício, seu trabalho, e consegue, com um auxílio adequado, fazer o avanço na sua trajetória. Mas a gente tem aquele autista do tipo 2, que é aquele indivíduo que, por exemplo, se ele for levado num centro espírita, ele vai ficar pedindo para ir embora. Ele tem uma indisposição com o social e ele vai ficar insistindo para o responsável levar ele para casa. Naquela impaciência que tem um característico dele e que significará um conjunto de situações que ele vive que precisa de um olhar mais atencioso, tanto considerando a espiritualidade, a utilidade, o atendimento profissional. Inclusive, quando a gente fala de autista do tipo 2, ele pode ser não verbal, onde ele não elabora frases. Ele pode ter alguns jargões, com o tempo e aprendendo alguns termos. Como o neto dessa senhora aprendeu a chamar ela de gogó. Então, às vezes, alguma situação em que ele se percebesse em apuros, até porque o pai procura colocar a questão do limite, por ser necessário, ele então chama pela avó como gogó. Então, ele aprendeu a criar alguns jargões, mas ele não tem a verbalização fluente. Também ele ainda usa fralda. Então, ele tem o tempo dele, já na idade que ele está, em que ele já passou daquela idade dos 3 anos de ter alguns aprendizados e que não aconteceram por ser autista tipo 2. Então, a gente tem, às vezes, dependendo do tipo do autismo, o indivíduo vai falar aos 6 anos, ele vai conseguir largar uma fralda aos 7 anos. Aos 12, 13 anos, pode ser que ele não se sinta bem com outras pessoas, ele prefira estar mais sozinho, evitar populachos. E a gente vai ter o autismo do tipo 3, que já é aquele caso em que a criança, ela começa a falar palavras a esmo, enquanto uma cantarolação, mas que é palavras que ela não cria o significado enquanto usando letras. Então, se você leva um indivíduo desse para um congresso onde tem alguém lá na frente fazendo uma explanação, uma prédica, esse autista pode ser que ele fique cantarolando a esmo. E é nesse sentido que o responsável pode julgar adequado não levá-lo para aquele ambiente, porque para ele é desconfortável estar ali. Então, a gente vai ter essas gradações e que, inclusive, quando a gente considera descobrir se o indivíduo é autista, isso implica passar por uma bateria de profissionais. Fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, endocrinologista, é uma série de profissionais que, partícipes daquela situação, vão chegar no laudo de autista daquele indivíduo, que pode ser o tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas aqui trazendo uma gama, um espectro de variações que acontecem. Nesse sentido que ela trazia o aprendizado que é ter um filho nessa situação, enquanto para o seu filho, porque ela é avó. Inclusive, tem situações que ela tem que tomar cuidado para não passar na frente dos pais, mas ela, como avó, também aprende muito e está ali para aquilo que for preciso auxiliar. Nesse sentido que isso vai significar aprendizados que vão acontecendo para nós
e que traz aí de uma situação na nossa família de uma alteração sindrômica. Isso diz respeito àquela coletividade ali que mora junto. Porque se aquele autista, ele está no UTI enquanto um tratamento na carne que ele está recebendo, por estar encarnado com esse tipo de alteração, uma mãe está no hospital, um irmão, um avô, porque acaba que aqueles que participam daquele núcleo familiar estão também recebendo um tratamento espiritual com aquela alteração, com aquele indivíduo presente. Então, a situação de um indivíduo vai ter a ver com o que acontece naquele núcleo, enquanto tratamento que a espiritualidade maior oferece, pelo aprendizado que significa, pelos despertamentos que nos leva a ter. Por esse motivo que, quando nós consideramos a nossa caminhada com Jesus, ela de fato é uma caminhada de desafios e também que vão pedir de nós essa longanimidade. Porque do momento que nós conseguimos acolher as experiências que nos acontecem, a gente vai sendo capaz de seguir após o Mestre. A gente tem hoje no orbe países que não aceitam a leitura da Bíblia. Então a gente tem nesse momento acontecendo na Terra martirização de indivíduos por ser cristãos. E muitos países onde você ter uma Bíblia significa um crime. O indivíduo é preso, torturado, morto. Casas são queimadas, templos religiosos são dilapidados. Nesse sentido que traz essa situação que nós enfrentamos enquanto seguidores que desejam ser leais a Jesus. Porque, considerando que a proibição da Bíblia acontece pelo orbe, e perseguições e massacres a cristãos existem, isso tem impactações no orbe como um todo, tanto na questão da violência de todo porte, torturas, vinganças, até considerando que a mensagem de Jesus é aquela do amar como ele nos ama, de fazer bem a quem odeia, de perdoar o inimigo, de falar bem de quem nos malsina. Então, a gente sabe que Jesus veio para cumprir um tempo de estio, um novo roteiro para com a Terra, implementando pausa no Redentor planeta. E traz para nós essa paz em abundância. Veio com a perspectiva de transpor fases de vida necessárias, fazer tudo quanto possível para estar com os indivíduos do seu tempo. E era muito especial. E continua o nosso modelo e guia. Então, ele vem sem mácula, referto de lição nobilitante, com revolucionários chamados, um apelo que entoa cuidados e caridade, e se faz humilde. Então, ele vem com marcas diferenciadas de quem sabe de antemão a ruptura que causaria e a dificuldade que seria trazer aquele tipo de ventilação no meio dos terrícolas. Mas ele se faz vivo exemplo de bondade e de entrega. A um só tempo, numa só marcação, ele era manso e calmo, mas também vigoroso, enérgico. Veio iluminar com a sua solar claridade o planeta, que se debatia
em penumbras malsãs e sombras, e era a luz do mundo. Então Jesus, ele vem até nós com a energia de quem se faz guia, sempre concitando a corrigir atos com proposições novas, apesar de muitos não lhe darem ouvidos. Inclusive porque o chamado de Jesus, ele encontrou diferentes ecos. Tinha aquele que de pronto seguia Jesus, tinha aquele que demorou um longo tempo para despertar, tinha aquele que, do momento que tinha aquele contato com Jesus, até queria muito, mas algum apego a algo que é material, alguma sombra interna não deixou que o seguisse naquele mesmo momento. Então a gente tem diferentes condições na recepção da mensagem do Mestre e na colocação disso em prática. Visto que, do momento que eu diviso a importância daquele chamado da minha vida, eu conseguindo fazer as rupturas com as minhas sombras, e então, pelo meu querer, indo em busca daquela lealdade, eu vou fazer isso acontecer. Mas pode ser que eu não tenha força suficiente para fazer as rupturas com o meu ego, com a minha sombra, e fazer o meu self vencer sobre isso, a minha luz preponderar. Que na renúncia, abnegação, caridade, me dariam condições de atender de pronto aquele chamado. É por esse motivo que a gente tem diferentes situações do contato com Jesus, e isso diz da caminhada que cada um já tinha feito até ali, e daquilo que ainda competia a cada qual caminhar, para conseguir vencer a si mesmo. Então a gente tem aquelas pessoas para as quais Jesus falaria: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Porque ele sabia que aquele indivíduo que estava diante dele, se não vigiasse e orasse, ia voltar a pecar, ia cair numa situação pior do que esteve antes. Porque é isso que acontece quando a gente cai de novo, no mesmo ponto. Se a gente não vigia e ora para corrigir aquilo rápido, a gente cai numa situação pior do que a gente estava. Jesus sabia que tinha aquele que já tinha internalizado a sua lição. E que, então, ele diz: tua fé te salvou, vai em paz. Porque ele sabe que aquele que estava diante dele já tinha internalizado e já tinha a palavra de Jesus como parte da sua vida. Então ele podia dizer: você está pacificado, porque a sua consciência está serena naquilo que você escolheu viver e conseguiu sustentar de bom. Inclusive, Jesus vai trazer para nós o recorte daquela casa que um espírito impuro sai dela e vaga por ermidões, não logrando um local onde ele pudesse ficar. Ele pensa: eu vou voltar para a casa de onde eu vim. E ao retornar àquela casa onde ele estava, ele encontra ela enfeitada, mais adornada do que ele tinha deixado. Então ele não fica sozinho, ele vai e busca outros espíritos do mesmo naipe, da mesma vibração dele, e o estado daquela casa passa a ser pior do que antes, quando tinha só ele. Então isso é uma metáfora que mostra para nós que a nossa situação espiritual, se a gente não cuida da nossa casa interior, a gente acaba que degenera. E aí a gente pode cair em estados piorados. Nesse sentido que a gente tem Jesus como esse símbolo que retine a música em vida por entoar,
Ele que veio sem apego, sem bagagem, sem melindre, sem receio, sem maldade, conclamando ao desprendimento, a entrega, a convicção de uma singular retidão. Mas ele foi negado, tentado, crucificado. Então, ele vem tão suavemente manso, descortinando as portas de um diferente reino, que exalta o simples, o pequenino. E recebeu contestação em seu temporal poder e na sua divina glória. Ele vem para romper com toda forma de violência, fazendo-se pacífico e fomentando estradas de apaziguamento, de mansuetude, para aqueles que o escutassem e, o seguindo, desejassem ser leais a ele. E foi achacado densamente, ridicularizado e ofendido. Ele veio para dar amplidão no amor, em forma de gente, indistintamente amando, alargando o coração, personificado em toda criatura. Foi malsinado, odiado, vilipendiado. Veio com um propósito nunca visto, sabendo cristianizar os que lhe buscavam ouvir suas prédicas, de modo a convergirem, viu uma mudança estrutural, mas foi desdenhado e incompreendido. Veio com todas as acepções melhores que o ser vivo poderia dispor. Ainda assim, não entenderam. Ignoradas as bem-aventuranças, pelo clamor do que era mundano e palpável. Então, o que é da terra transitório foi colocado em primeiro lugar do que aquilo que Jesus trazia. E aqui fala a questão das bem-aventuranças, que é um roteiro seguro que Jesus traz para nós. E nessa situação, ele, mesmo trazendo aquele repertório divino de conduta, nos dando um mapa do tesouro, acabou que muitos fecharam os seus ouvidos e os seus olhos e optaram pelo material. E, no momento derradeiro, ele rogou ao Pai perdão para tantos quantos não sabiam o que realizavam. Então, esse trânsito gentil, essa esperança que o traz à nossa tela mental. Jesus segue, energeticamente ele continua conosco, desafiando todas as trajetórias infelizes, toda descrença, todo materialismo caótico, toda impiedade, para reafirmar-se nobre e vivo, aguardando apenas que o invoquemos no âmago da nossa existência, como amigo, mestre, permitindo-nos o memorável consolo do filho quando vai ao encontro do pai. Por isso que o mestre permanece como a luz do orbe, firmando-se como o consolador de todos os erros. É por esse motivo que tem a ver com esse chamado. E aquilo que a gente vai refletindo acerca das nossas experiências. Vês que, no tocante ao aprendizado que nós vamos tendo, isso também vai nos trazendo o fortalecimento espiritual que nós vamos realizando.
Porque se a gente pegar, por exemplo, um obsedado, ele é como um iceberg, que mostra somente zona pequena da montanha do gelo que o constitui. Eu vejo somente um homem perturbado, mas a espiritualidade maior vê atrás dele extensa fileira de desequilibradas mentes. Então, isso não vai ser trago por Arthur Joviano, que é Neio Lúcio, do livro Sementeira de Paz. Por isso, gente, que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida, confirmada com cada passo nosso. E nesse sentido que nós precisamos do discernimento, de fazermos, conseguir uma análise da nossa realidade e daquilo que eu estou escolhendo. Porque, inclusive, em Mateus, num recorte do capítulo 17, vai dizer, dos 6 dias depois, Jesus tinha levado consigo um lugar à parte, no Monte Alto, Tiago, Pedro e João. Transfigurara-se diante deles, o rosto refulgiu como o sol, vestiduras se fizeram brancas como neve. Lhe apareceram Elias, Moisés, falando com ele. Começando a falar, Pedro disse: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Façamos, se queres, 3 tabernáculos por aqui, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. Estando ele ainda falando, uma nuvem luminosa os cobre. Sai uma voz da nuvem que dizia: Esse é meu dileto filho, em quem tenho posto toda a minha complacência. Ouve a ele. Quando os discípulos ouviram nisso, caíram de bruços, tiveram um medo grande. Cercando-se de Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Então, levantando os seus olhos, não viram mais do que tão somente o Mestre. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordena: Não digais a pessoa alguma o que vis, enquanto o Filho do Homem não ressurgir dos mortos. Os discípulos lhe perguntavam: Pois que diz os escribas? Que importava vir Elias primeiro? Mas ele responde: Elias certamente há de vir, restabelecerá toda coisa. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Não foi conhecido por eles. Antes fizeram dele quanto quiseram. Sim, também o Filho do Homem há de perecer às suas mãos. Então os discípulos conheceram que era de João Batista que ele lhes falara. E aqui no recorte a gente vai falar um pouquinho da cura de um possesso jovem. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelho, lhe dizia perante ele: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele é lunático, padece muito. Muitas vezes cai na água e no fogo. Tendo apresentado aos seus discípulos, não puderam curar. Jesus responde: Ó geração perversa, incrédula, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me aqui. Jesus repreende o demônio que sai do rapaz, e desde aquela hora esse menino ficou curado. Então chegaram os discípulos a Jesus em particular e diziam: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus diz: Por causa da vossa fé pouca. Porque na verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte: passa de lá para aqui, ele passará, e nada vos será impossível. Porque esse gênero de demônio se expulsa à força de jejum e oração. Então vai ser trago um pouco do anúncio segundo da paixão, em que Jesus diz que o Filho do Homem
ser entregue às mãos dos homens, no momento que eles estavam juntos em Galileia. Eles lhe darão a morte, mas o Filho do Homem ressuscitará ao terceiro dia. Então, os seus discípulos ao extremo se entristeciam. Aí Jesus vai falar um pouquinho do tributo de dracmas. Tendo vindo para Cafarnaum, chegaram-se a Pedro os que cobravam o tributo das 2 dracmas. E disseram-lhe: vosso mestre não paga as 2 dracmas? Pedro responde: paga. Depois que entrou em casa, Jesus o previne, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra o censo ou o tributo? Dos estranhos ou dos seus filhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus diz: logo, os filhos são isentos. Mas para não os escandalizar, vai ao mar, lança o anzol. Recolhe o peixe primeiro que fisgar, abre-lhe a boca, acharás dentro um estáter. Tira-o, dá-lhe por mim, por ti. Então aqui, Jesus falando o discernimento e trazendo para nós essa possibilidade, onde estaremos buscando esse farol que, do momento que eu acendo dentro de mim, sustento isso, eu vou sendo fortalecida. E nesse sentido que nós seremos colocados em situações que funcionarão como teste. Eu posso estar numa experiência expiatória, posso estar numa experiência de aferição, de prova. A questão é como eu lido com isso, não é tanto se eu estou numa expiação, numa prova, mas como eu lido com isso, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Então, o que importa é como eu estou vivendo aquela situação, porque é isso que, na verdade, que vai prevalecer. A minha atitude mental diante daquilo. Seja uma expiação, seja uma prova, com a minha atitude mental, eu posso viver bem aquela situação, copartícipe dos desígnios divinos, ou me rebelar. E aí, em vez de contribuir com Deus naquela situação, eu prejudico aquele processo, tanto a mim quanto a outra. Porque alguém que consegue manter a sua luz acesa, ela auxilia o meio que está. Porque se a gente imaginar um ambiente escuro, um indivíduo que chega nesse ambiente com uma vela, ele vai iluminar. Mesmo aquele ambiente escuro, do momento que esse indivíduo com a vela chega, ele vai contribuir para que se faça alguma luz. Da mesma forma é o nosso testemunho. Eu posso, com a minha atitude mental, meu pensamento, com meu sentimento, minha palavra, minha ação, levar uma luz para um local, ou ser mais uma que mantém a escuridão. E quando a gente acende uma vela numa ermidão, onde você tem uma arruela à escura, essa vela, ela acaba que faz um clarão indistante. Mas basta um sopro de vento para apagá-la. Nesse sentido que isso vai significar essa oração em vigilância, porque eu, com a vela que eu mantenho acesa, eu estou ajudando o meio em que eu me movimento. Se eu não consigo sustentar essa vitória sobre a minha sombra, eu vou contribuir onde eu estiver com a minha sombra. Nesse sentido, que consta não vai ser trago para nós no Evangelho segundo o Espiritismo,
Pode ser qualificado de sincero e verdadeiro espírita aquele que está num superior grau de adiantamento moral. O espírito domina mais completamente a matéria, lhe dá uma mais clara percepção do porvir. Os princípios da doutrina vibram nele fibras que nos primeiros permanecem mudas, considerando aí que os espiritualistas que já têm algum adiantamento moral e que estão fazendo um passo avante, ele consegue vibrações fibrosas em si, que naquele que ainda está voltado para o materialismo fica mudo. Ou seja, esse que já despertou moralmente é tocado no coração e tem uma inabalável fé na pauta dessas fermentações para o qual ele dirige a si próprio. E acaba sendo um esteio para levar outros próximos a ele. Então, a gente, músico que se comove com acordes certos, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconheceremos o espírita verdadeiro pela sua transformação moral, pelo querer, os esforços que ele faz para domar suas inclinações más. Porque aquele que ainda se compraz com o horizonte limitado, já o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para se libertar da própria sombra e sempre vai conseguir, se tiver uma firme vontade. Se eu não estou conseguindo, eu preciso rever a minha vontade, o meu querer. Porque aquele que deseja, ele divisa essa concatenação, essa concretização. Por isso, gente, que nós temos aí experiências diferentes através de reencarnações multifárias, onde o espírito se aprimora e se liberta do primarismo pelo qual transitou, avançando rumo à sublimação. Por isso que nós temos desafios apresentados para nós como perturbadores conflitos que enfermam, desorientam, empurram para dolorosas situações, quando não direcionadas com sabedoria, lucidez, enfrentados com valor. Então a gente teve durante um tempo acreditando que o ser humano viera ao mundo, qual se for uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, em que a imitação em relação ao que via, ao que houver experimentado, a iniciar pelos pais, vertia os conhecimentos, aprendizagens, facultando arquivar impressões que deveria depois repetir. Mas a gente teve significativas experiências no subsequente, demonstrando que cegos de nascimento que não podiam acompanhar as expressões da face de outrem, sorriam, apresentavam as mesmas características da tristeza que jamais haviam visto naquela encarnação. De maneira igual, povos ainda primitivos que vivem na Terra, visitados por cuidadosos cientistas, demonstram os mesmos sentimentos do ser civilizado, embora jamais houvesse contactado com aquele civilizado, sinalando o semblante, o rictus da dor, a largueza, alegre. Então a gente tem aí, desde há muito, Charles Darwin, que foi o pai da doutrina evolucionista, escrever tratado sobre fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos, de modo confirmando a ancestralidade dos caracteres emocionais e expressões em indivíduos, que jamais tiveram a oportunidade de vê-las noutrem. Então teve aí essa observação apurada em torno de sentimentos que a psicologia científica desprezava há menos ou mais 40 anos. Nesse sentido que, com o advento dessas novas conquistas psicológicas em torno do humano, constatou-se que há uma atávica herança, assinalando todos os
indivíduos com expressões faciais e emocionais idênticas, sem que tenha havido qualquer contato prévio entre eles, considerando a encarnação atual. Então, o Espiritismo vem dizer que essa herança procede de anteriores reencarnações, que impingiram no espírito suas necessidades, mas também suas realizações, facultando-lhe progressivo avanço, cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida, porque é uma espiral. À medida que eu venço o degrau que eu estou, subo para o próximo. Eu posso ter que repetir aquele degrau do espiral, parar nele, complicar a minha situação, ou eu posso ir subindo cada degrau do espiral mais rápido. Por isso que na raiz de todo processo aflitivo há uma herança psicológica de uma outra existência, ressurgindo como imperativo de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras, prisões com os fracassos que ficaram no pré-egresso. Então, é possível a nossa felicidade no orbe? Sim, desde que desenvolvido o empenho por conseguir isso. Nesse sentido que o difícil é algo que, na medida que eu vou caminhando com um firme propósito de acertar, eu vou dissolvendo os liames. E, na medida que isso acontece, eu vou sendo situada em situações ainda mais desafiadoras, porque a lei é do progresso, inelutável. Por isso que quanto mais a gente dá um passo adiante, mais fortalecida a gente fica. Nossa consciência fortalece, pacifica. E aí a gente adentra um estado de serenidade, de felicidade que nada abala. Pode desabar o universo em cima da minha cabeça, que eu estou em paz, feliz. Que tem a ver com uma consciência reta, cumpridora do dever. E isso diz, inclusive, da gente poder olhar para trás sem remorso, a gente poder ter coragem moral e podermos realizar aquilo que nos compete, dando o nosso melhor. Nesse sentido que vamos estar colocados nessa necessidade de ascender, logrando através de vitórias morais, porque por sermos carregados de negativas heranças, que vêm de experiências pregressas malogradas, nós necessitamos de corrigenda. É por esse motivo que as corrigendas, elas nos alcançam. Isso é a misericórdia de Deus. Por isso, gente, que do momento que a gente tem algum tipo de percepção que a gente precisa corrigir uma situação, analisemos com tranquilidade. Porque se eu posso encarar aquilo e analisar comigo mesmo aquilo que eu preciso modificar, isso vai me dar recursos para poder agir assertivamente. Para que eu não venha criar um problema injustificado, uma necessidade desnecessária. Porque a gente vai ter nessa assertividade, essa sabedoria de descobrir o melhor meio de agir quando a gente pode e deve. De não nos precipitarmos se eu posso e devo, ou se eu devo, mas não posso. De não desvirtuarmos a nossa atitude mental. Porque do momento que eu desvirtuo minha atitude psíquica, só vai servir para eu ter que retornar por aquele caminho numa condição mais difícil. Então é melhor eu acolher. Isso implica também essas atenções que vão acontecendo com razoável, equânime, proporcional, relativo, o bom senso, como o Sono Kardec vai trazer para nós. Se alguma coisa está obnubilada, confusa, suspeita, que antes excesso de circunspecção,
de bom senso do que imprevidência, do que a precipitação. E antes a gente cair na pior da situação, enquanto uma vivência interior que não é uma queda, mas uma situação difícil que eu esteja experimentando, do que de fato cair na estrada larga da tentação, que nos ataca constantemente o nosso ponto vulnerável. Porque existe uma situação que nos alcança nas nossas vulnerabilidades. Então, antes a vitória moral do que o conforto emocional. Porque antes a gente subir sob o grilhão da resistência do que a gente descer sobre o narcótico da queda. Conselheiro Emmanuel vai trazer para nós dessa questão de ou eu intensifico a minha luz ou eu perco. Então, antes chorar sobre esse grilhão de resistência, de sustentação moral, do que sorrir sob o narcótico quedoso. Nesse sentido que a gente então vai fazendo essa distinção da verdadeira felicidade. Visto que temos essa construção que é porta dentro da alma, que não é uma alegria passageira, mas é aquela felicidade que nada abala. Então, do momento que a gente sustenta isso, a gente inclusive se protege. Porque do momento que eu faço algum tipo de pacto com o negativo, eu acabo caindo em situação ridícula. Posso ser fascinada, subjugada, obsedada. Nesse sentido que, por mais que pareça difícil sustentar a minha luz, ela sempre é um caminho mais suave e melhor para mim. Nesse sentido, pode até, no momento que eu estou aqui encarnada, a porta larga, as mundanos, ser facilitador. Mas isso cobra um preço de nós que perde o seu valer a pena. Porque por mais que momentaneamente o que é mundano nos recompense, então a gente chega no astral e já teremos recebido nossa recompensa, porque estávamos com os olhos no que é material, terrícola. Quando a gente opta pelas coisas do céu, ao invés das coisas da terra, e então nós receberemos a nossa recompensa no céu, isso significa uma experiência que suplanta as experiências mundanas, transitórias. É por isso que, do momento que eu consigo sustentar esse testemunho nobre, ser leal a Jesus, quando eu vou para o astral, lá eu vou ter uma recompensa da minha trajetória, porque eu não optei por isso aqui. Se a gente considerar, por exemplo, os cristãos que são perseguidos no mundo, mesmo que o indivíduo ele não tenha uma perseguição manifesta, aquele que segue após Jesus é vilipendiado. Em sendo assim, se eu acolho, aceito aquilo que eu vivo para seguir com Jesus, é porque eu não escolho o que é terrícola. Eu opto pelo que é espiritual. E é nesse sentido que nós poderemos receber esse ir para uma região espiritual, onde a gente poderá continuar nossa trajetória no estudo e no labor nobre. Porque houve uma escolha por isso. Porque mesmo se eu iniciar o caminho bonoso, com algum interesse, é tão tremendo o amor em nós que ele nos modifica. Como a gente vai sendo modificado na trajetória, vai acontecendo que do momento em que a gente segue
mar adentro, a gente vai se percebendo modificado. Então, até mesmo na situação com alguém que nos inimiza, em que a gente pede para ajudar esse alguém, porque a gente quer poder ter essa reconciliação. Se eu faço isso com desinteresse, é a proposta nobre. Mas se eu faço isso com algum tipo de móvel escuso, qual de humilhar o outro, ou me colocar por cima, acaba que Jesus irá vereditar, você já recebeu sua recompensa. Isso vale para os outros aspectos que a gente vive na Terra. Visto que estar aqui e optar pelo que é espiritual é abrir mão de uma série de facilidades materiais. Porque não teremos nem proteção nem segurança, visto que não viemos para a Terra para ter isso. Nós viemos para a Terra para trabalharmos no bem. Foi a única coisa que nós acordamos lá. Por isso que, do momento que a gente percebe que podemos fazer essa prescrutação da própria consciência, vencer nosso comodismo, internalizar a lição, teremos menos dúvidas estéreis e mais perguntas úteis, até porque os nossos questionamentos a gente tem que ter cautela, porque a sombra aguarda para instalar ou consolidar a queda, naquilo que a gente fala. Nossa projeção vai sendo apurada e a gente vai rompendo, então, com os nossos atavismos, a nossa necessidade de segurança, de estabilidade, de permanência, de facilidades, porque nós não viemos para a Terra para ter nem segurança nem proteção. Porque a serviço do ego, que é a minha sombra, só vai valer a pena se eu tiver na excelência. Então isso gera medo de ser visto, estresse. Como nós não viemos para a Terra para ter segurança nem proteção, se eu for muito preocupada comigo, eu acabo parando o lance mais difícil. Então a gente não dá conta do recado e a gente fica com as dificuldades e não com o mestre. Como tudo na nossa vida precisa fortalecer nossa responsabilidade mais santa, com essa premissa e essa visão espiritual, valerá a pena. Mesmo que isso implique desafios, perseguições, manifestas, declaradas ou não. Porque existe um combate que é espiritual, ele é energético. E que o seguidor fiel de Jesus experimentará. Como todo chamado pede uma resposta em aprimoramento constante, atitude concreta, significará que, se a gente se perde, doa, renuncia, acaba que isso vai trazer o sentido do passo adiante. A gente diminui para que o Cristo cresça. Nega a gente mesmo, toma nossa cruz e segue após Ele. E atentos a de que somente nos mantendo harmonizados podemos doar harmonia. Somente focando no estudo nobre poderemos ter mais eficiência no que realizamos. E somente amando poderemos transmitir energias curativas.